Programa na geral, começando pela TV Araucária, canal 14, agora no digital, pelo 18. Muito obrigado você pela audiência do programa. É o nosso encontro semanal, de todas as semanas, aqui onde a gente traz assuntos que realmente interessam a nossa comunidade, principalmente a você, que nos acompanha sempre aqui pela TV Araucária. Mais uma vez, estamos realizando o programa aqui no Kister Hotel. E lembrando que você que vai fazer a sua confraternização, o seu evento, a sua reunião de negócios, é Kister Hotel. Além do super ambiente agradável para você, o atendimento dessa equipe maravilhosa aqui em Guarapuava, no Kister Hotel. Tá bom, gente? Hoje eu trago um assunto que realmente está ligado diretamente para você que trabalha ou está sempre em contato com a comunicação. Meus convidados de hoje, Jorge Teles, jornalista, radialista, ele também é especialista em marketing, diretor da Central Cultura de Comunicação, a conhecidíssima Rádio Cultura. O Jorge foi meu chefe, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também na Central Cultura. Também o professor Paulo Sirichuk, doutor em marketing pela Unicentro, também construtor de mercadologia e diretor administrativo da FAO. E a Kerlin Zimmer, também jornalista. Olha só, eu vou aprender muito com essa galera aqui hoje, hein? Jornalista pela Unitra, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela é diretora e sócia proprietária da revista Mais Saúde aqui em Guarapuava. Bom, primeiramente, boas-vindas aos nossos convidados. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Jorge, vamos começar com você. Obrigado pela presença. E seja bem-vindo no nosso assunto geral. Acho que esse assunto aqui, com certeza, uma hora é pouco para discutir, né? E com certeza, debater comunicação e mídia é um assunto que eu gosto muito. Acredito que os companheiros aqui também estão aqui porque gostam e você, com certeza, né, que milita no meio, vai nos conduzir aqui da melhor maneira possível. Professor Paulo, bem-vindo. E na correria do dia a dia aí, como estão os trabalhos, professor? Bem-vindo. É um prazer estar aqui, né, Mário, conversando sobre comunicação. Aliás, eu quero resgatar uma fala de um dos maiores comunicadores do Brasil, né, da cultura brasileira, do mercado brasileiro de comunicação, que era o Chacrinha, né, o Abelardo Barbosa. Ele sempre dizia que quem nos comunica se trumbica, né. Diga-se de passagem que a comunicação ela foi o grande salto na humanidade, né. Os homens saem lá do primitivismo e quando eles estabelecem a linguagem falada e escrita visual também, é que eles têm um grande salto. É um prazer enorme estar aqui falando aos telespectadores, eu que estou na área de mercado, na área de mídia, na área de produto, na área de empresas, que tenho aí militado aí na Unicentro, sou professor da Unicentro, né, tenho formado muitos acadêmicos da área de publicidade, jornalismo, administração, contábeis. E é uma área assim, muito importante, muito interessante. Eu diria que a comunicação é o nosso recheio, né? Sem a comunicação você não teria... A coisa seria muito chata se não fosse a comunicação. Se você não tivesse... Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor mercado, você pode ter a melhor equipe de atendimento. Mas se você não tiver um apoio sistemático de comunicação, que a gente chama de artilharia de comunicação, então é um assunto assim cadente, é um assunto fantástico. E com questões interessantes, porque à medida que você vai avançando nas relações sociais, o padrão de comunicação começa a mudar, né? Então hoje você tem a internet, por exemplo, as redes sociais, o rádio, por exemplo, que é uma mídia hoje, até hoje muito forte, você vê que na década de 40, 50, 60 ele pautou e o rádio continua pautando. Aí você tem a televisão, uma evolução, depois você tem agora as redes sociais, o advento as redes sociais, Facebook, etc. Então, é uma coisa muito interessante. Gosto muito de estudar comunicação, gosto muito de estudar marketing, gosto muito de estudar o mercado, essa coisa toda aí que é do dia a dia e tal. E muito, muito mais aqui na nossa querida Guarapuava, aqui, né? Eu lembro de você lá na Rádio Cultura, Jorge Teles. Eu que sou um aficionado em comunicação, eu sempre fico corujando nas rádios lá, né? Em televisão também, a TV Araucária, as outras televisões que tem por aqui. Eu não vou comentar quanto tempo, mas isso lá em 1900 e alguma coisa. Faz tempo, né? Legal. Então a comunicação é uma coisa fantástica, né? E o marketing, em cima disso, o
o direcionamento, as técnicas que a gente aprende de marketing no direcionamento da comunicação são coisas muito interessantes. Né? Muito bem. Bom, hoje com a gente também é a Kerlin. Kerlin, bem-vinda. Ela é proprietária da revista Mais Saúde em Guarapuava, mais um meio de marketing, mídia, propaganda, enfim, publicidade. Seja bem-vinda, Kerlin. Há quanto tempo a revista na cidade aí? Obrigada. Então, a revista, ela surgiu em 2009, né? Então, esse ano já está indo para o 9º ano, porque quando eu vim para Guarapuava em 2009, já no começo, eu cheguei aqui em fevereiro e em maio desse mesmo ano já saiu a primeira edição. E foi super bem aceita, assim, a gente veio focado em conteúdo. Como eu sou jornalista formada, a intenção da revista era informar o público leitor. O público, assim, que se interessa por saúde, mas não uma revista científica, informar o público leigo mesmo. Então, a gente entrevista os médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, mas transformando uma linguagem que é bem fácil do público leitor entender. Então, a revista ela é bem variada, assim, ela é de saúde, mas ela foca desde alimentação, questão de exercícios, né, academia, tratamentos odontológicos, saúde em geral. Então, assim, ela acaba atingindo saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? Então, o nosso foco foi trazer conteúdo jornalístico, né? E é uma coisa que, assim, deu super certo. Até o pessoal considera a nossa revista como a única que realmente se preocupa com o conteúdo, né? Com a informação. E também, né, voltando até o que o professor comentou da comunicação, o que eu acho fantástico na comunicação é justamente esse ponto, assim. Muita gente investe na sua empresa, muda logo, muda o layout e não divulga. Então, ninguém fica sabendo, né? Então, justamente os veículos, seja a revista, seja outdoor, seja a rádio, a gente está para propagar isso aí, para divulgar, né? Não adianta você investir um monte, né, numa logo, num layout, mudar toda a tua marca, ou mudar mesmo a questão do atendimento interno e você não comunicar para as outras pessoas, né? Aí o cliente muitas vezes não percebe, não vê, né? Então, tu tem que fazer a diferença, mas tornar público, né? Comunicar realmente, né? Esse é o segredo do sucesso, seja qual for o meio? Eu, quando estou ministrando aula para os meus alunos, eu pego exatamente esse ponto, né? Eu sempre digo assim, né? É um exemplo que a gente dá em sala de aula assim. Por que é que todo mundo, ou a maioria dos humanos, consome ovo de galinha e não ovo de pata? Né? Se você for ver do ponto de vista de tamanho, o ovo da pata é maior, né? Ele tem mais resistência, provavelmente existe um índice proteico maior, etc. e tal. E a pata coloca aquele ovão ali e tá lá. Mas se você for ver estatisticamente, quase ninguém come ovo de pata. Compensação, a galinha, quando ela, né? A maioria come ovo de galinha. Por quê? Porque a galinha ela põe um ovo pequeno, mas ela faz marketing, ela faz comunicação, ela faz um alarde quando ela põe o ovo. Cocó, cocó. Quer dizer, ela anuncia para o mercado que ela tem um produto. E a pata vai lá e põe aquele ovão grandão e fica quieta. Então, quer dizer, vem corroborar com o que ela falou. Às vezes, você faz uma pesquisa de mercado, você vê as necessidades e desejos do cliente, você desenvolve um produto e serviço, você faz uma política de precificação, mas aí ninguém fica sabendo do teu produto. Quer dizer, aí é que entra a mídia, aí é que entra a comunicação, aí que entra estratégias de comunicação, estratégias de mídia, que é fundamental, em qualquer negócio é fundamental. Então, às vezes a gente pensa, não, eu preciso arrumar o layout da minha fábrica, eu preciso mudar o layout da minha loja, eu preciso melhorar o produto. Mas as pessoas, que é o meu target, a gente chama isso de marketing de target, que é o público qualificado, às vezes não ficam sabendo. Então a comunicação é crucial no processo de negócio, no processo de relações sociais. Existe a diferença, por exemplo, do rádio, que é, a área da tua atuação, e o da Kerlin, que é a revista. Como que é trabalhado essa forma de divulgação? Olha, eu vejo assim, o rádio, ele tem mais um apelo popular, né? Um veículo de massa, né? Diferente, a Kelly até vai falar melhor da revista, né? A revista já é, no meu ponto de vista, para um público mais direcionado. O rádio abrange de uma maneira geral, né? Então, é claro que para se pensar o que você vai estar divulgando, o teu produto, a tua empresa, tem que fazer uma análise, né? Para ver o que teu público-alvo está consumindo em termos de mídia. Bom, aqui que eu entro, viu, professor? Eu até coloquei aqui, ó, publicidade, propaganda, marketing, mídia, é um só? Eu diria o seguinte, né, nós especialistas da área de marketing, quando eu falo em marketing, né, aliás é uma palavra que vem, não é nossa, né? Ela é uma palavra que vem dos Estados Unidos, vem da língua anglo-saxã,
e market, que quer dizer mercado, né? E aí eles acrescentam o ING na língua deles, que quer dizer market, mercado em movimento. A tradução mais simples seria essa, tradução em movimento. Então, quando eu falo de marketing, eu falo do estudo do mercado. A palavra marketing, na nossa concepção conceitual, ela abrange desde a pesquisa de mercado, quer dizer, eu saber qual que é a necessidade do meu cliente, o desenvolvimento de um produto ou serviço, aí a política de preço desse produto no mercado, a distribuição dele, como é que eu vou fazer para chegar ao cliente, e é uma coisa fundamental que daí entra na questão de comunicação. Então, para nós, a comunicação, ela é uma gaveta, ela é uma parte da área de marketing, extremamente importante, e ela participa do processo desde a concepção até o lançamento, até a distribuição, você tem processo de comunicação. Aí nós, na verdade, a gente faz assim, quando a gente está trabalhando comunicação, nós da área de mercado, quando a gente trabalha a comunicação, a gente utiliza 5 ferramentas básicas, né? Que é a propaganda, é uma delas, a publicidade é o que tem uma outra característica, o merchandising, que também é uma ferramenta de outra característica, as relações públicas e, propriamente, a promoção de venda. Então, para nós, nós da área técnica, da área de marketing, a gente separa isso. A propaganda, quando eu faço uma mensagem publicitária, eu escrevo um texto ou eu produzo uma peça de mídia, a propaganda, eu tenho geralmente o controle da mensagem, entre aspas, o controle do público, né, do público que eu quero, e o controle do veículo que eu veiculo, e eu pago. Então, propaganda para nós é quando eu chego para o Jorge e digo assim, ó, eu quero que você coloque essa mensagem, né? Por exemplo, né, Guarapuava sempre melhor, que seria um slogan. Um slogan, eu quero que você coloque um spot de rádio de 15 segundos, às 7 da manhã, às 11. Eu tenho o controle da mensagem, eu tenho o controle da mídia, e eu quero que seja às 7, porque o meu público, o meu target é o agricultor que está saindo. Então, isso é propaganda, eu controlo e eu pago. Para nós, a publicidade ela já tem um outro viés. A publicidade ela vem do verbo latim publicare, né? Quer dizer, se tornar público. A publicidade, quando eu lanço uma peça publicitária, seja uma imagem, seja uma ideia, seja um produto, eu lanço e eu não tenho controle da mídia, eu não consigo controlar a mídia, eu não tenho controle do público-alvo, do target. Vou dar um exemplo bem típico. Veiculação, imagine que eu faça um boné com a minha marca, Sirichuk Corporation, por exemplo. Eu faço um boné. Eu dou o boné para você, mas eu não consigo dizer para você. Você tem que usar de tal hora, assim, assim, assim. Então, a publicidade, eu jogo a mensagem, né, que é o que a mídia faz, mídia de rádio faz muito isso, televisão, e eu não consigo segurar. Aí é o público geral, né? Eu não tenho esse controle. Então, para nós há uma diferença. Marketing é o global, que trata desde o desenvolvimento do produto até a colocação no mercado, e aí a publicidade, propaganda, merchandising são ferramentas de comunicação com o mercado que servem de apoio ao produto, ao serviço. Muito bem, hoje no programa Na Geral, os nossos convidados, o assunto é publicidade e propaganda. Tempinho, intervalinho, a gente já volta com mais bate-papo aqui dentro do programa Na Geral. Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos. Muito bem, voltando aqui com o nosso programa Na Geral de hoje, direto aqui do Hotel Kister. Você não esqueça, com fraternizações, eventos, sua reunião de negócios, Kister Hotel. Equipe super, né, especializada em atender você, ambientes, né, amplos, aí, confortáveis para você realizar, seja qual for o evento ou confraternização. Como passa rápido, né? O ano está correndo aí, final de ano está chegando, então vai pensando aí num bom ambiente para você realizar as suas reuniões, confraternizações, reuniões, enfim. Kister Hotel, tá bom? Kister Hotel. No começo eu falei que eu vou aprender muito com esse pessoal que hoje comparece aqui no programa Na Geral, e com certeza.
Estou percebendo aqui que tem muito assunto para conversar com esse pessoal. Lembrando que eu convidei pessoal ligado à TV e também agências de publicidade, mas eu acho muitos compromissos aí não puderam comparecer. Mas com certeza os convidados aqui vão dar conta do recado e muito bem. Falar de mercado agora. Jorge, mercado através da rádio, com certeza é muito concorrido, né? Como é que a Central Cultura trabalha isso? E agora, poderia dizer um desafio agora com a migração para o FM? O mercado em âmbito de rádio, ele realmente é concorrido. Temos 9 emissoras de rádio aqui em Guarapuava. Eram 4 AMs, né? Agora, com a migração, todas estão na faixa do FM. Então, o grande desafio está diante de toda essa gama de emissoras, né, que são emissoras comerciais, é a gente se manter no mercado e afinal de contas, é com a publicidade que pagamos nossas contas, né? Então, o desafio é muito grande. A questão da migração. A migração eu vejo assim como a salvação que veio para as rádios que até então estavam na faixa AM. Já há muitos anos, as rádios AMs estão tendo dificuldades de comercialização pela questão da sintonia, né? Hoje em dia, quando foi concebido o rádio AM, não havia tanta interferência, né, na transmissão, na onda do AM. Então você sintonizava o rádio AM em qualquer lugar, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a lâmpada fluorescente, a tela do computador, o celular, a alta tensão, né, esses fios na rua, e tudo isso interfere na onda do AM. Então já há muitos anos o rádio AM, a maioria das rádios AM se tornaram inviáveis. Então em 2013 a solução encontrada pelo governo federal, né, que, aliás, vamos voltar um pouquinho. No início do ano 2000, dos anos do ano 2000, falava-se na digitalização do rádio. A digitalização ocorreu para a televisão, mas no rádio ela não teve, digamos assim, não teve êxito. Fala-se que foi devido a não entrarem num consenso quanto ao sistema de digitalização. Mas, enfim, a solução que o governo federal encontrou foi de dar para cada radiodifusor, para quem possuísse um canal de AM, a possibilidade de migrar para o FM. Né? Então, no caso aqui em Guarapuava, nós estamos migrando, por termos poucas emissoras FM, então todas estão migrando para a faixa normal do FM, que começa em 88 e vai até 104. Mas nas grandes cidades, nas capitais, nas áreas de fronteira, foi aberta uma faixa adicional de 78 a 88 MHz. No início ali da faixa, abriu-se mais um espaço para a colocação de rádios FM nesses locais. Aqui em Guarapuava, como eu falei, então todas migraram, aliás, a maioria já migrou para a faixa FM, para essa faixa normal, né? E a Rádio Cultura, então, foi a primeira a migrar. A Cultura M está em FM desde o dia 16 do no mês 93 de junho. e 94, tá? Isso. A 93 e a 94. Então, a 93, ela é a antiga Cultura FM, né, que foi a primeira emissora de FM da cidade. Quando surgiu a possibilidade da migração, nós tínhamos a Rádio Cultura FM e a Rádio Cultura M. Então, o que nós tivemos que fazer primeiro foi mudar o nome de fantasia de uma das rádios, porque nós não podíamos estar na mesma cidade com duas rádios com o mesmo nome. Então, aqui era a Cultura FM, a mais nova, a caçulinha, tornou-se a 93 FM. E a Cultura M migrou, né, com o nome de Cultura FM. Então, o desafio, Mário e pessoal, está realmente na questão da sobrevivência, né? Porque 9 emissoras de rádio no mercado com Guarapuava, a gente tem que estar apresentando um diferencial para poder estar no mercado. E no caso da nossa emissora, nós optamos o seguinte: a 93 FM, ela se tornou uma rádio de entretenimento, uma rádio musical, né? Ancorada nos seus comunicadores, né? Nos comunicadores populares que já tem.
E a Rádio Cultura M migrou para FM, procurando um nicho de mercado, trabalhando mais a questão do jornalismo, do esporte e da evangelização. O que seria? Então, uma rádio com mais conteúdo, né? Mais produção de conteúdo e com pouca música. Então, a gente percebeu, digamos, no nosso caso, nós optamos por esse caminho. Uma rádio fica musical de entretenimento e a nova rádio está buscando o caminho de ser uma rádio de produção de conteúdo, uma rádio com jornalismo, prestação de serviço, uma rádio junto da comunidade. É por aí que vamos caminhar. Legal. Bom, eu falei de mercado, Kellen, a tua área da revista, como é que é trabalhar nesse mercado? Então, a nossa revista, ela sempre foi focada em ser segmentada, e hoje a gente vê que realmente as revistas que estão tendo mais sucesso são as que são de um segmento, que nem a nossa, mais saúde, né? Ou, por exemplo, aí tem também as revistas de carros, de motos, né? Então, as revistas que têm um foco e mantêm aquele segmento, foco naquele segmento, elas estão sendo mais bem-sucedidas. Porque o pessoal, por exemplo, que lê mais saúde, é o pessoal que está buscando assunto de qualidade de vida, bem-estar, desde uma alimentação saudável, uma atividade física para viver mais e viver melhor, né? Então, isso a gente vê que nós acertamos o segmento, porque desde 2009, né, quando a revista saiu, só vem aumentando o número de leitores. A gente trabalha com 3.000 exemplares por mês, porque ela é mensal. E esses 3.000 exemplares, como ela fica gratuitamente em clínicas médicas, odontológicas, estéticas, farmácias, ela é lida por 31.000 leitores, incluindo os leitores de sala de espera e os profissionais. E a gente também procura sempre fazer com os profissionais de Guarapuava. Claro, os profissionais assim, bem conceituados, que são especialistas na área, né? As nossas entrevistas, então, são com eles, né? Então, para eles é muito bom, porque a gente sabe que Guarapuava, desde 2009, 2010, cresceu bastante também na questão de ter profissionais mais capacitados para cá. Muita gente nova que se formou, voltou para Guarapuava, ou gente de fora que, né, abriu clínica aqui, abriu consultório. Então, a questão da saúde mesmo, a gente já pode contar com profissionais que estão bem mais especializados, né? Então, a gente dá preferência para eles. Só entrevistamos, assim, algum profissional de fora, se caso não houver a especialidade em Guarapuava, né? E o nosso público, assim, alvo, que nem o Jorge comentou, é um público mais selecionado, né? Então, a gente pega realmente uma classe, que a gente acaba atingindo uma classe mais elitizada, mais classe A e B, né? Justamente por ela ficar nesses pontos e atingir os médicos, empresários, né? Então, a gente é mais segmentado e pega um público que tem um poder mais alto de consumo, né? Professora, a revista, a rádio, esse mercado é muito concorrido ou não? O mercado brasileiro de comunicação, de publicidade, ele é altamente competitivo, né? Primeiro que no Brasil nós temos... O Brasil é um país, assim, dado a nossa cultura, esse caldo, né, essa base genética e cultural nosso, ele é um país que tem uma criatividade fantástica. Então, o mercado publicitário nosso, ele é extremamente disputado, numa perspectiva geral. Você tem grandes empresas de comunicação, né, você tem grandes agências de publicidade que são premiadas, né? Então, é um mercado assim que é extremamente disputado. Só para você ter uma ideia, em 2016, a compra de espaço publicitário nos canais de mídia, seja revista, rádio, internet, outdoor, carro de som, etc. e tal, girou em torno de 130 bilhões. Isso é muito dinheiro. Se você considerar que a economia de 2014, 2015, ela deu uma segurada, né? A gente entrou naquilo que a gente chama de deflação, né? Etc. Mas mesmo assim o mercado publicitário ele continua. Por quê? Porque o empresário que é, entre aspas, né, falando assim, esperto, ele sabe que a comunicação ela é um apoio sistemático para tuas ações de venda, para tuas ações de consumo. Então, porque de duas uma, ou você mexe em custo, reduz qualidade de produto, etc. e tal, ou você convence o teu cliente e demonstra os atributos do teu produto. E isso é feito através do mercado publicitário. Muito embora ele tenha dado uma freada, mas a gente percebe que no último ano, 2016, ele deu uma caída de 1,6% desse bolo de 130 bilhões, ele vem retomando. Porque o empresariado está descobrindo. Por exemplo, o que a Kelly fez? Ela descobriu um target, um segmento qualificado. E sabe que esse segmento tem um alto poder de consumo. Então, se ela ativar a demanda existente por esses serviços de saúde, ela sabe que ela vai vender.
Então, a comunicação, a publicidade aí, ou a propaganda nesse meio, ela é altamente incentivadora do consumo. Né? Aliás, uma das características da propaganda e da publicidade é persuadir, informar, persuadir o teu consumidor. São os dois pilares básicos da publicidade e da propaganda. Eu preciso informar o meu público que eu tenho um produto e eu preciso persuadi-lo que o meu produto é melhor do que o da concorrência. Então é um mercado que está assim, é um mercado que, claro, você vai passar pelas crises, mas ele é um mercado com demanda, sempre demanda. E os bons profissionais da área de comunicação vão se estabelecer no mercado. Então, Guarapuava, por exemplo... onde eu queria entrar, Guarapuava, como que está hoje na olha, sua visão? Guarapuava, a gente tem uma característica... Os meios que estão aí, Guarapuava suporta? Suporta. Eu vejo assim, Guarapuava, a principal mídia, pelo menos nos estudos que eu tenho feito, né, a principal mídia ainda continua sendo o rádio. Né? O rádio tem umas características muito interessantes. O rádio tem mobilidade, tem flexibilidade, e o rádio fala uma linguagem regional. Né? Então, por exemplo, quando eu ouço uma emissora de Guarapuava, eu estou escutando isso, e Guarapuava, você tem que entender que Guarapuava é polo, né? Então, eu estou em Guarapuava, mas eu vou atingir um determinado número de municípios. Né? Então, assim, até porque a maior parte dos municípios vizinhos aqui são filhos de Guarapuava, né? Martins, Turvo, Pinhão e tal. Então, a mídia de rádio, ela ainda tem uma permeabilidade, ela tem um alcance e cobertura maior. Né? Então, é uma mídia, assim, que por incrível que pareça, o pessoal escuta rádio. Só para você ter uma ideia, público qualificado de rádio em Guarapuava são 41 mil pessoas diário. É o target qualificado. Você tem 41 mil pessoas plugadas em rádio. Né? Da nossa população, da ordem de 160 mil pessoas. Então, ainda é uma mídia assim, só que é uma mídia extremamente disputada. Né? E hoje, o que você vê? Você vê as mídias de rádio, a gente chama de plástica de rádio, é a área do Jorge, o pessoal está aprimorando isso. Está fazendo aprimoramento. E, em consequência disso, por exemplo, vem a tua mídia, que a mídia de revista é uma mídia qualificada. Ela é um target qualificado, ela tem uma maior durabilidade, ela exige um poder de abstração e raciocínio. Trabalha com imagens também, né? Que o pessoal trabalha com imagens, né? Mas é um mercado crescente. Agora, Guarapuava, a gente tem uma certa resistência ainda por parte do nosso empresariado. Eu estava, aqui antes da entrevista, eu estava falando para vocês, eu vou vaticinar. Daqui a 5 a 8 anos, muda o perfil do nosso empresariado, muda o perfil o nosso consumidor já está mudando. Vocês falam, por exemplo, Guarapuava, 15 anos atrás, eu chegava numa determinada pizzaria, eu tinha a minha mesa e eu ouvia o sotaque, o guarapuavano, o guarapuavês, né? Porque era assim, hoje Guarapuava ela se tornou uma cidade já cosmopolita. São vários sotaques, várias mídias, vários consumos, vários comportamentos. Então isso está forçando o nosso empresariado a falar uma linguagem diferente. É aquilo que o Jorge falou, eu não me garanto mais. Ah, mas é porque o meu avô vendia assim. A minha, né? Hoje, ou você acompanha esse segmento, ou você está fora. Qual é o meio de acompanhamento, de informação do teu target, do teu público qualificado? É a comunicação. E eu vejo em Guarapuava a mídia de rádio, muito forte ainda, né? Vai permanecer. Esse segmento, daí é um segmento específico para a classe econômica e social AB. Eu vejo a internet junto à geração X, né? Aos nano, que estão plugados. Tá nos dois, na verdade. A gente já começou a entrar bem forte também, no Facebook, no site. Sim, sim. Então, tipo, tem que estar impresso, mas conciliado com o online, né? Aliás, a Gazeta do Povo faz isso, né? A Gazeta do Povo, um jornal extremamente tradicional, uma mídia. Tem que lembrar que mídia de jornal, ela é uma mídia que ela tem uma perecibilidade muito grande. O jornal é hoje para amanhã. A Gazeta do Povo, ela percebeu essa mudança. Primeiro, ela muda o formato. E depois ela entra no meio eletrônico, porque ela sabe disso. Mas Guarapuava promete ainda, né? E tem uma coisa interessante que ela falou. Quando você forma profissionais e você começa a trazer gente de fora, você começa a oxigenar as ideias. Então, eu estava falando, eu vou vaticinar. Daqui a 5 a 8 anos muda o mercado de Guarapuava. E essa melhora através das universidades também, cursos de publicidade, propaganda, jornalismo, melhorou? Guarapuava deu? Olha, sem dúvida, né? Por exemplo, hoje nós temos profissionais de alto gabarito. Nós temos 3 ou 4 agências de publicidade aqui, um pessoal que é formado aqui na nossa Unicentro, na Campo Real, na Faculdade de Guarapuava. É um pessoal que eles saem com uma qualificação, né? E é um pessoal que está, né? Os jornalistas, antigamente, por exemplo, em Guarapuava, nós que somos daqui, você precisava de um jornalista, era raro, né? Hoje você tem uma demanda e jornalistas com qualidade, pessoas com formação e tal. Então isso tudo vem oxigenando o mercado publicitário nosso, né? Vem oxigenando o mercado de consumo, o nosso consumidor também está mudando, etc. e tal. Tudo isso é um conjunto de fatores
que por isso que eu digo que lá na frente vai acabar mudando isso 5, 10 anos aí. Tem um tempo de mídia para avaliar um resultado? Tanto rádio, revista, TV, ou alguma coisa? Por exemplo, o empresário, não, eu quero anunciar um mês. Eu quero fazer um mês na revista, eu quero anunciar um mês na rádio. Um mês é suficiente para ter um resultado ou não? Na questão do impresso, acontece, assim, a gente também trabalha com essa possibilidade de um mês só. Só que, assim, a fixação da tua marca, do teu produto, se for um produto novo divulgando, seria no mínimo 3 edições. Porque, assim, o pessoal, um mês até vê, mas não trabalha a fixação. Se ele vê no mínimo 3 meses, que seria no mínimo 3 meses, vê um mês, vê no mês seguinte, vê no outro, ele fixa bem mais. Seja teu produto ali, que pode ser um produto novo, seja o teu layout ali. Então, assim, o mínimo seria 3 edições. E quem divulga 12 edições, 12 meses, aí o resultado é bem maior. Porque da fixação da tua marca é bem maior. Todo mês ele está vendo a tua propaganda ali. A tua logo, as tuas cores são as mesmas, né? Tu pode mudar o produto, se tu trabalha com vários produtos, mas a tua logo está fixando ali, né? Então, o resultado para quem fecha anual, eu sei porque, assim, tem um médico que ele está fazendo na revista Mais Saúde já há 4 anos. Tipo, ele fez 1 ano e foi renovando, né? E ele comenta, assim, que muita gente chega no consultório dele, ele é cirurgião plástico, e fala, eu vi na revista. Às vezes nem fala revista Mais Saúde, mas fala, eu vim aqui, né? Porque a secretária pergunta, como tu chegou até o consultório? Eu vim aqui porque eu vi na revista. Às vezes não cita o nome, mas como eles estão divulgando só com a gente em revista, ela sabe que é da revista Mais Saúde, né? Então já é o 4º ano que ele faz todo mês, né? Então, tipo, quanto mais tempo, com certeza, pro empresário, o resultado é bem mais eficaz. E é legal esse retorno, né? O feedback é muito bom. E no o rádio, mês resolve? Não, um mês eu acredito não resolva, não. Eu acredito que tem que ser, como a própria Kelly falou, de 3 meses em diante para estar fixando, né? O ideal mesmo é estar anunciando sempre. Sempre, né? Mas agora, quando há muitas pessoas que vão na rádio, não, eu queria anunciar por uma semana. Poxa, até a gente procura esclarecer de que, né, que talvez não dê aquele resultado esperado. Porque no rádio também exige-se muito tempo para estar fixando a mensagem, a marca na cabeça do consumidor. A visão do empresário hoje mudou bastante, professor. Olha, tem uma moçada aí, tem um empresariado. Época de crise é legal anunciar? Oi? Época de crise é legal anunciar? Tem que anunciar, né? Mais, A crise é mais ainda. Porque quando mas é o contrário, né? A primeira coisa, tá complicada a coisa, vou dar uma segurada. Tem um conceito, os meus amigos empresários, às vezes a gente conversa com eles e tem um conceito assim, eu diria um pouco equivocado na perspectiva do empresariado. É claro, eles também têm as razões deles, porque é uma questão de custo, de organização. Sim. Mas eles tratam comunicação na perspectiva de custo. Né? Na verdade, comunicação, você tem que olhar ela numa perspectiva de investimento. Vocês estavam falando do interregno de tempo aí, né? A gente sabe que uma mídia, para ela que ela surge feita, é mais ou menos, claro, cada mídia tem uma especificidade, mas para você começar a colher frutos numa mídia, você tem que ter um interregno aí de no mínimo 3 meses. 3 meses, até porque o processo de comunicação e fixação de marca, de produto, etc., na nossa mente, na mente de nós humanos, ela se dá através do processo de repetição. Né? Então, se eu faço uma campanha de uma semana, a não ser que seja uma campanha relâmpago, né? Que a gente chama isso de tática de guerrilha e marketing, eu quero vender um produto, quero vender camisas, uma promoção, aí tudo bem. Agora, se eu quero fixar marca institucional e eu quero fixar uma linha de produtos, eu preciso no mínimo de 3 meses. Isso não é custo, isso é investimento, porque eu estou fazendo a minha base de comunicação, quer dizer, eu estou entrando na mente do meu consumidor e eu vou, depois que eu tiver na tua mente, na mente do consumidor, aí eu começo a colher frutos. Então, a comunicação, a publicidade, a propaganda, ela não é custo, ela é investimento. Então, os meus colegas empresários, a gente discute muito isso com eles, né? Que, na verdade, a comunicação, ela é investimento para você e ela não é custo. Nós temos uma máxima em marketing que é o seguinte, a gente sempre fala assim, eu não quero os seus bens e eu não quero o seu dinheiro, eu quero sua mente. O dia que eu entrar com a minha marca e com o meu produto na tua mente, eu vendo o que eu quiser, a preço que eu quiser, etc. Mas como é que eu faço isso? Através dos meios de comunicação, os canais de mídia, através da mensagem publicitária. Então a propaganda, a comunicação, a publicidade, o merchandising é um investimento. E ele tem, se você quer fazer uma campanha de duração, de fixação, né, eu sempre aconselho isso para as pessoas que me contratam para consultoria. Você tem que ter no mínimo 3 a 4 meses para fixar a mensagem. E ainda tem aquela questão, o que você quer fixar?
Você quer fixar uma propaganda, uma comunicação institucional, a marca da tua empresa, a logo, ou você quer fixar um produto ou uma linha de produtos, ou você quer fazer uma promoção de vendas. Então, tem todos esses nuances, mas sem dúvida, é investimento, jamais vai ser custo. E tem que investir em crise. Muito bem, investir em crise, hein? Mais um intervalinho, já voltamos com o nosso assunto geral de hoje. Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos. Voltando com o programa Na Geral, nosso encontro semanal aqui pela TV Araucária, canal 14. Obrigado a você que nos prestigia aí com a sua audiência. Hoje o assunto publicidade e propaganda, nosso assunto geral. Eu vou erguer aqui, ó. Um dos convidados torce para esse time aqui, ó. Clube Atlético Paranaense, o nosso Furacão. E, mais uma vez, o Colorado, né? O Inter Nacional aqui. Entre os nossos convidados. Bom, é o seguinte, aqui o Jorge é internacional, a Kelly também torce pelo Inter, então a gente vai dividir, né? O mesmo assunto que está atrás aqui do símbolo do Inter, a Kelly e o Jorge vão discutir com a gente. E o professor também tem uma perguntinha para ele aqui no Clube Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês encerrar o nosso programa. Claro, gostaríamos de saber a opinião de vocês sobre o que está rolando, né? O que está rolando a nível Brasil, a nível Guarapuava, enfim. É um assunto que está no dia a dia, já que vocês jornalistas, né? E também doutor em marketing, com certeza tem a sua opinião. Bom, foi comentado o mercado. Quais as perspectivas dentro do rádio, da revista, professor? Olha, eu particularmente eu vejo assim, o mercado de comunicação, a comunicação ela vai sempre andar com o mercado de consumo. Nós tivemos um pequeno tropeço aí na nossa economia em função dos fundamentos econômicos nossos que andaram periclitantes, né? Mas eu acredito na recuperação. O Brasil, graças a Deus, é um país muito forte, né? Eu digo assim, se o pessoal lá de Brasília deixasse nós trabalhar, esse país aqui era tranquilo, né? Então, eu vejo que vai haver uma retomada, não é porque os fulanos lá, os ciclanos, é porque o povo brasileiro trabalha, o povo brasileiro é um povo trabalhador. Há uma perspectiva de melhora, nós temos o melhor agrobusiness, se você comparado aos demais, nós temos uma indústria competitiva, nós temos um comércio bom. A gente precisa atuar na ponta do consumo, porque isso é básico para nós em marketing, né? Se você tem dinheiro na mão e se você tem população com consumo, por exemplo, a gente viveu no Brasil um boom, uma expansão do consumo, e isso está na minha tese de doutorado, inclusive, de 2003 a 2013. Por quê? Porque você empoderou, você deu dinheiro para... né? A gente tinha uma classe média que sai de 26% da população brasileira, aproximadamente 43 milhões de brasileiros na classe média, que a gente chama, né? E de repente a gente estava com... Essa classe média vai para 46% do consumo. Isso é um consumo enorme. É carro, é viagem, etc. e tal. E junto com isso vem o mercado publicitário, vem a comunicação, né? Então eu acredito que nós vamos retomar, claro, vai ser uma retomada gradual, mas a gente vai começar a retomar o crescimento, né? Os fundamentos econômicos aí começam a mostrar isso, e juntamente com isso vai retomar a questão do mercado publicitário. E detalhe, né? Por isso que eu falei dos 8 anos de Guarapuava. Por quê? Porque o consumidor mudou a perspectiva, eu trabalho comportamento consumidor. O consumidor está mudando seus hábitos de consumo, né? Basta ver o e-commerce, que tem 26% do mercado hoje, de varejo, né? O consumidor está mudando.
O empresariado está oxigenando, está vendo que a coisa está ficando mais dinâmica e o empresariado vai começar a perceber que comunicação é uma das estratégias de marketing. Para nós, comunicação é uma das estratégias de marketing. Você tem a estratégia produto, você tem a estratégia preço, você tem a estratégia de distribuição e a estratégia de comunicação. A estratégia de comunicação, ela é a mais eficaz e ela dá resultado mais imediato. Então, você pode escrever, aumentou o consumo, melhorou a renda, melhora o mercado publicitário e quem sair na frente, quem oferecer produtos e serviços da área de comunicação melhor, vai se posicionar melhor. E o empresariado, a pessoa que não acompanhar essa tendência, vai ficar para trás. Por isso que eu digo que Guarapuava, daqui a 5, 8 anos, muda o perfil. Nós temos aqui um shopping sendo inaugurado, o Paraná está bem do ponto de vista da sua balança, do seu agronegócio está bem, a indústria paranaense está indo bem. Quer dizer, eu acredito que nós vamos... a tendência é boa, né? Claro que você não vai ter aquele boom que a gente teve 2007, 2008, 2009. Mas você vai ter um crescimento sólido, mais sustentável. Bom, do jeito que o Brasil está aí, com toda essa parafernália, eu digo, politicamente, o pessoal fala em crise, com certeza a crise está aí, né? Atrapalha? Olha, eu vejo assim, se tratando da empresa, da Central Cultura de Comunicação, mesmo com esse período da dita crise, a gente tem evoluído, né? tem mantido a questão do faturamento, das vendas, e estamos acreditando, né? Tanto é que construímos uma nova emissora. Né? Quem já teve a oportunidade de nos visitar, quem ainda não nos visitou, que nos visite, né? Aí na 15 de novembro, estúdios novos, toda uma estrutura de transmissão nova, a Rádio Cultura, ela está migrando a uma única emissora do interior do Paraná com classe especial, né? Estaremos operando com 35 mil watts de potência, será uma emissora de caráter regional. Nos últimos tempos, investimos na contratação de jornalistas para a nossa equipe de produção. Então, como eu digo, nós estamos acreditando, né? Acreditando em Guarapuava, acreditando no Paraná e acreditando que as coisas vão melhorar. Então, é uma aposta que estamos fazendo e temos a plena certeza de que melhorando tanto tecnicamente como em questão de qualidade, de atendimento, de produção, a gente vai poder se manter e se manter bem no mercado. Kelly, você abraçou Guarapuava com todo carinho, né? Já é a minha segunda cidade natal, né? Eu até brinco que já perdi um pouco o sotaque gaúchês, já tá meio guarapuavanês, meio misturado, né? Porque já faz 9 anos que estou morando aqui, né? E realmente, assim, fui muito bem acolhida, né? Pelo povo de Guarapuava, pela classe de empresários, pela classe da área de saúde, né? Fui muito bem acolhida, né? Já me sinto em casa, né? E assim, o que eu vejo na revista é a questão de o sucesso também é inovação, porque a gente não pode se acomodar, sempre tem que estar trazendo inovação, mas hoje que é tudo muito rápido, com a internet, né, o conteúdo, divulgação, propagação muito rápido, tu tem que acompanhar, né? Então, na revista, a gente tinha nosso site, nosso primeiro site a gente fez em 2012, aí esse ano, em abril, a gente reformulou o site. Até a gente contratou uma empresa que é de Florianópolis para fazer toda a reformulação. Então, tipo, ele em abril, dia 5 de abril, entrou um novo site no ar, né? Bem mais moderno, todo reformulado, né? Facebook também a gente está investindo bem forte. Claro que conteúdo mais rápido, né? A gente faz uma arte bacana para Facebook, conteúdo de 4, 5 linhas e a matéria completa no site, né? Instagram também com fotos dos profissionais que vão na capa, profissionais entrevistados, quando a gente tem o privilégio de entrevistar pessoalmente, né? Porque pela correria, muitos dentistas, médicos preferem que a gente manda por e-mail e eles respondem, nos enviam, né? Mas quando a gente vai pessoalmente, a gente também, tipo, tira aquela fotinho para registrar, posta no Instagram, né? Então, assim, o que eu vejo, a revista, assim, todo o sucesso também é porque a gente nunca parou no tempo. A gente sempre inovou, seja em cadernos, essa edição de outubro é especial Dia dos Médicos. Em fevereiro a gente faz os profissionais destaque, que daí a gente pega os profissionais que foram mais bem conceituados, mais bem citados no ano anterior. Aí em novembro tem do Dia Dentista. Então, assim, sempre a gente está fazendo pelo menos uns 5 cadernos diferentes durante o ano, né? Para trazer inovação e agregando também com a internet, né? Porque hoje em dia, assim, a faixa etária dos
adolescentes, até a faixa etária dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, estão muito ligados online, né? Então, tipo, querem aquela notícia rápida, querem acompanhar ali. Às vezes não pegam a revista, mas querem entrar no site, ver a matéria online, né? Então, a gente tenta pegar o maior número possível, né? E daí as pessoas que curtem, que nem eu particularmente prefiro ler no impresso. Tipo, tanto livro quanto a revista, mas eu gosto do papel, né? Você ouve rádio? Eu dirigindo, assim, ouço mais dirigindo, porque minha vida é muito corrida. Aí no carro eu escuto rádio. E às vezes quando estou em casa, assim, mas realmente eu confesso que é mais no carro, né? Aí no carro estou dirigindo e escuto rádio. E você está em sintonia com revista? Sempre está? Como a Kelly e o professor falaram, eu também prefiro o impresso para leitura, prefiro o impresso. Prefiro ler no livro do que também o impresso. Não só pelo problema de utilizar óculos, mas a magia de você pegar a sinestesia da coisa, né? E o professor ligado em rádio e revista também. Eu sou um aficionado, né, em comunicação, né? Eu saio de manhã cedo e eu começo a corujar das rádios. Vou das AM, passo para as FMs, vou lá para o assunto é notícia, escuto a 92, o que a T está falando, como é que a universitária está entrando, etc e tal. Aí eu chego lá, na minha casa eu sou assinante de 3 revistas e um jornal, né? Eu chego na universidade, aí eu vou abrir lá o site UOL, o site Terra, vou abrir a Rede Sul, então eu... Sempre ligado. Sempre ligado. Agora, o meu companheiro fiel, tô lá estudando, inclusive a minha menina diz, como é que você estuda escutando rádio? Eu estudo, é um hábito, eu tô ligado, rádio comigo é o meu fiel companheiro, tô estudando, tô no rádio, tô no carro, tô no rádio, lá no meu trabalho, na FAO, tô despachando lá e tô com o rádio ligado, então... E isso que a Kelly falou, a questão da internet... O rádio também, eu vejo assim que nos últimos anos nós tivemos que fazer uma grande mudança. Até mesmo pelo tempo e pelo hábito de hoje as pessoas, né, quererem as coisas mais rápidas e tal. Na nova concepção da nossa rádio, que migrou para a FM, todos os programas foram compactados, eles reduziram. Tinha programas de 3 horas que são 1h30, 2 horas no máximo. Tudo isso porque a gente está trabalhando mais com matérias mais rápidas, mais objetivas e tudo também ligado à internet, né? Hoje em dia não se concebe mais uma rádio não ter seu aplicativo no celular, não ter seu site, não ter o podcast daquela entrevista bacana que saiu pela manhã, né? Esses dias nós entrevistamos um professor fazendo uma análise pela manhã. À noite eu tive uma reunião com os diretores da rádio, eu coloquei a entrevista para eles ouvirem. Então, o que antigamente se falava do rádio, que falou, se a pessoa não ouviu, se perdeu, hoje em dia não. Se recupera, né? Hoje em dia a gente recupera, tá lá, tá para a eternidade lá na internet, né? no nosso site. Então eu vejo assim que, assim como o impresso, o rádio também teve que se adequar a essa nova plataforma, né? Por assim dizer. O complicado é que o impresso demora mais para chegar, né? O rádio é mais rápido, né? Na questão, porque assim, o impresso, mesmo que a nossa revista é mensal, e a gente tem 3 semanas para finalizar toda ela, desde produção de matéria, produção das propagandas, diagramação. Então a gente tem 3 semanas só e 1 semana ela fica na gráfica, para impressão propriamente dita, né? Então, para nós, mesmo assim, é muito rápido, né? Porque 3 semanas passa voando, né? Legal. Bom, professor, para a gente fechar aqui o programa de hoje, eu vou passar aqui, o seu Clube Atlético Paranaense. Dale, meu furacão. Atrás tem um tema aí. já não vira ainda, professor. Mostra lá. O Atlético primeiro. O Atlético. Vou passar para o Jorge aqui. Só segura aí, Jorge. Pode ver o tema. Pode mostrar lá também. Esse assunto que está atrás aí do time, enquanto depois eu seguro. Depois aí eu vejo, você passa para a Kelly, né? Já que os dois torcem pelo Colorado. Já que a gente compartilha do mesmo time. Tá bom? Professor, para a gente fechar, mais alguma coisa relacionada ao nosso assunto geral de hoje? Comunicação eu gostaria sempre de enfatizar isso, né? Eu enfatizo isso para os meus alunos, nas minhas consultorias, na minha igreja. Comunicação é fundamental, ela é que nos torna humanos, ela que nos humaniza. Então, em qualquer área, né? E ainda mais para a minha área de marketing. Então, é um assunto cadente, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. É sempre bom a gente estar antenado com isso. Legal. Viram os temas? Então tá, vamos virar aí. Você quer responder primeiro? Bom, eu gostaria da opinião do professor. Professor, eu gostaria da sua opinião também sobre o tema do Inter, tá?
Primeiro, para a gente fechar, a atual situação das universidades paranaenses, como é que está? Olha, nós estamos vivendo uma situação de transição nas nossas universidades, nós estamos vivendo uma questão de reavaliação da nossa prática de gestão interna. Pedagogicamente, nós estamos bem, todas as nossas universidades, nós somos... Aliás, o Paraná é um dos estados que... É um estado sui generis na federação, eu acho que é só nós, São Paulo e Goiás, que nós temos um sistema universitário custeado pelo estado do Paraná. É os paranaenses que seguram as universidades, né? Então, nós estamos passando... Pedagogicamente, se pega a minha co-irmã UEL, a minha co-irmã UEM, UniOeste, o EPG, né, nós, Unicentro, nós pedagogicamente somos excelência. Tanto é que a minha universidade, em todas as universidades do Brasil, ela fica em 10º com 5 mil e poucas universidades, né? Então, mas, do ponto de vista administrativo e gerencial, como não poderia ser diferente? Porque nós vivemos um momento de crise, nós estamos vivendo um momento de rearranjo administrativo, de rearranjo interno, de revisão das nossas práticas gerenciais, das nossas práticas administrativas. E sem sombra de dúvida nós vamos acabar saindo disso com excelência. Tá difícil porque a gente vem numa constante, né, de corte de gastos, de redução de recursos para pesquisa, porque o tripé de uma universidade é pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. E nós estamos tendo gradativamente cortes, e que para nós que somos uma das menores de toda a estrutura do Paraná, isso tem sido muito custoso, porque nós já trabalhamos com uma estrutura enxuta. Por exemplo, você pega a minha universidade, do ponto de vista de funcionários para trabalhar, nós temos 13.800 alunos, né? Para você trabalhar, nós temos 250 funcionários, né? Se você pegar uma estrutura da UEL, por exemplo, a UEL tem 10 vezes mais que isso, quer dizer, uma coisa assim. Claro, eles têm uma proporção maior. Então, nós somos enxutos, né, assim, nós, Unicentro, somos uma universidade enxuta e estamos tendo que rever as nossas práticas administrativas, nossas práticas de gestão. Os nossos gestores são altamente qualificados, têm reduzido custos. Na verdade, a gente tem tirado leite de pedra, né? Então, é uma situação, e a universidade a gente está sujeito à política governamental financeira, arrecadação, e nós estamos passando por dificuldade no Paraná, no Brasil inteiro, e nós não escapamos disso também, porque somos funcionários públicos. Mas a gente vai superar isso sem sombra de dúvida e vamos continuar prestando os nossos serviços à comunidade. Nós temos aí como temos prestado, né? Então esse objetivo desse tema é assim: o Clube Atlético Paranaense é o seu time do coração. Isso. Furacão. Então esse aí é quem joga no seu time. O que o governo está fazendo hoje com as universidades, joga no seu time? Não, aí não. De jeito nenhum, né? Não tem jeito, né? Eles têm... porque assim, são visões administrativas. O governo está enxergando as universidades sobre um prisma. E às vezes a gente comete pecados quando a gente só olha de longe e tal. Então o que está acontecendo muito isso hoje no governo é isso. O governo paranaense, né? E estou falando de uma análise técnica, não tem nada de pessoalidade, né? Muito embora eu seja adversário político do nosso governador, né? Mas respeito ele como pessoa, a equipe dele administrativa. Ele é o meu governador, é o governador do Paraná, né? Mas, assim, tecnicamente ele deveria de olhar mais, né? Observar mais, principalmente na questão financeira, na questão pedagógica, olhar mais antes de implementar algumas medidas. Porque, às vezes, é mais ou menos aquela história. Primeiro ele morde para depois assoprar. Eu acho que deveria de levantar melhor a situação, ouvir melhor os seus reitores, não só o da Unicentro, mas ouvir os reitores da UEM, da UEL, da UniOeste, da UEPG, da Universidade do Norte do Paraná, chegar a um consenso e aí tomar algumas medidas. O que tem acontecido é que ele toma a medida e depois a gente sai atrás tentando acertar. Aí não joga no meu Atlético, não. Não. Kelly, como eu falei, vocês como jornalistas, pessoas, né, da comunidade, estão convivendo com esse momento tão ruim, né, no Brasil, na cidade, enfim. Eu creio que esse tema do Inter, desculpe colocar o tema do Inter, não joga em time nenhum, mas eu gostaria da opinião de vocês como profissionais aí. Esse tema realmente não joga no Colorado, né, bem longe. Realmente, né, a corrupção sempre existiu, né? Mas do ano passado para cá é o assunto que mais dá nas mídias, né? Então, seja televisão, seja online, seja no jornal impresso, né? A corrupção está bem complicado, né? Porque a gente vê que o desvio é bilionário, tipo, às vezes a gente nem fica sabendo, né? É tão grande que é o desvio, né?
E isso, assim, isso o desvio dos políticos, né? No popular tem um amigo meu que diz, estão sambando na nossa cara, doidado. E a gente trabalhando, né? E realmente, o que nem o professor comentou, o povo brasileiro, né, correndo atrás, trabalhando para pagar certinho os seus impostos, né? E realmente, isso para o Brasil é, assim, um povo que é guerreiro, batalhador, batalhando ali e saber que seu dinheiro não vai para a saúde, né? Não vai para a educação, porque a gente vê a questão da saúde mesmo. Tu não pode depender do SUS. E às vezes mesmo tu pagando um plano de saúde, se tu quer ser atendido na hora, tu tem que pagar particular, né? E se o SUS realmente fosse, né? Se o dinheiro fosse vir para o SUS, a gente poderia viver muito bem, tendo um plano de saúde custeado pelo governo, né? E realmente a gente não pode, porque assim, Caixa 2... Então é muito pro bolso deles, né? O desvio é muito grande pro bolso deles e realmente eles não olham para os trabalhadores, né? Para os pequenos salariados que realmente precisam de uma educação, precisam de escola, né? Então, tipo, precisam de toda uma infraestrutura, né? E isso é complicado, né? E claro, a corrupção pensando assim, né? Nível de Brasília, dos políticos em grande caso, né? Mas tu pensar, a corrupção também existe nos pequenos detalhes, né? Quantas vezes, né? A gente, vou furar fila para ir mais rápido, né? Tipo, dos pequenos benefícios, assim, sim, até do dia a dia também é um ato de corrupção, né? Que vai, né, do brasileiro também tomar essa conscientização, né? Não querer passar o outro para trás para sair ganhando vantagem, né? É um assunto geral também, Uma coisa que a gente vê, assim, que eu vejo como interessante... A rádio divulga muita notícia de corrupção lá? Atualmente, sim, com certeza. Mas eu vejo aí um papel importante da mídia, né? Em se trabalhar e se mostrar tudo isso. Então eu vejo que também a mídia tem esse papel, né, de tá mostrando tudo isso. E eu vejo como interessante também é que antigamente, algum tempo atrás, a gente não via, digamos, a polícia tendo poder de investigação, o próprio Ministério Público indo a fundo, né? E isso realmente agora está acontecendo. Então eu vejo que estamos passando a limpo, né, esse país, e como a Kelly falou, só que precisa muito também mudar a mentalidade das pessoas, né? Aquela coisa de levar vantagem, a lei de Gerson, o jeitinho brasileiro já não deve existir mais. Corrupção, Bruno, professor. Olha, assim, corrupção é um ato abominável, é uma coisa terrível, né? Eu sou um revoltado contra a corrupção, né? Porque, por exemplo, quando um político ele desvia uma verba da educação, ele condenou uma menina da periferia a se tornar prostituta. Quando um político desvia uma verba do SUS, ele condenou um senhor que está precisando de hemodiálise a morrer. Então, quer dizer, o crime dele é hediondo, é uma coisa horrorosa, né? Claro que durante muito tempo isso, e a gente tem que entender a nossa cultura brasileira, né? Nós somos de cultura íbero, nós somos de cultura luso, né? Portugueses, espanhóis ali, né? Aonde a implantação da nossa sociedade é a implantação do Estado, o Estado clientelista, o compadrio, você é dos meus, você é meu chegado. Então, quer dizer, para os amigos a lei, para os inimigos os rigores da lei. A gente tem que começar a mudar isso. Eu concordo com a Kelly quando ela diz o seguinte: a corrupção está nos pequenos detalhes. Nós, como sociedade, precisamos nos reinventar. E aí a gente precisa começar a fazer pressão para lá. Legal, eu fiz questão de colocar uns temas porque nós somos a voz do povo, né? Tem muita gente que tem vontade de se expressar e não tem oportunidade, né? Então, os nossos meios de comunicação com certeza podem levar, né, esses temas aí que tá tão triste aí no Brasil, né? Bom, eu agradeço a presença de vocês, brigadão mesmo por aceitar o convite. Como eu falei no início, muitos assuntos, né, para a gente debater, muitos assuntos gerais serão debatidos aqui e outras oportunidades, com certeza eu terei o prazer de convidá-los, tá bom? Não só na área de comunicação, mas como jornalistas profissionais, professor também, tá? Para a gente discutir através do meio de comunicação. Jorge, brigadão pela tua participação, sucesso sempre aí na Central Cultura de Comunicação, no teu desempenho. Eu é que me sinto honrado de poder ter participado aqui, junto com os companheiros desse programa, né? E a gente está sempre à disposição, né? E a Rádio Cultura também é uma emissora que está aí com grandes novidades, e a gente convida, né? Quem ainda não ouviu, quem não teve a oportunidade de acompanhar a nossa programação, que sintonize, 94,3 FM. Kelly, obrigado pela tua participação, sucesso também profissional aí,
à frente da revista Mais Saúde, uma ideia bacana, interessante, né? Através do teu meio de comunicação aí, e sucesso sempre em todos os seus empreendimentos aí como profissional também. Eu que agradeço o convite, né? Realmente, né, hoje foi uma troca de experiências, né? Com todos aqui, né? Cada um com o seu ponto de vista, mas bem semelhante, né? E agregando também isso que é o bacana, né? Troca de conhecimento mesmo, agregando valor, né? E a revista impressa, né? A gente também tem ela nas bancas, além de ficar nos consultórios, nas clínicas gratuitamente, ela se encontra nas bancas, né? Do Henrique, a banca do Prisma lá no Superpão, no Hiper. E também, né, quem gosta de ver online, a gente também coloca as matérias no nosso site, que é o www.maissauderevista.com.br. Aí no Facebook também e no Instagram também como Mais Saúde Revista, né? Para quem quiser acompanhar online, a gente está lá. Legal, brigadão. Professor, obrigado pela presença e sucesso nas universidades da vida aí, professor. Eu agradeço aí a participação, né? Estou sempre à disposição do pessoal, né? Sou um guarapavano nato, adoro a terra de Guairacá, né? Eu gosto sempre de dizer o nosso lema, né? Coivil, Guerecoiara, esta terra tem dono, tenho orgulho de ser guarapavano. Minha família é daqui, crio meus filhos aqui, trabalho aqui. E é um prazer enorme entabular, trocar ideias com a sociedade de Guarapavano. Estou sempre à tua disposição, à disposição do teu público aí para a gente contribuir. Olha, gente, aprendi muito com vocês aqui hoje, hein? Obrigado, tá? Obrigado a você que nos acompanhou, sempre pela TV Araucária, canal 14. Lembrando, Kister Hotel é o local ideal para a sua festa, confraternização e reunião de trabalho, serviços, enfim. Procura a equipe super especializada aqui do Kister Hotel. Um abração, até a próxima aí.